Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu fiz para criar um bot que pega dados sobre a Covid-19, processa esses dados dentro de uma imagem e posta automaticamente em uma página no Facebook. Para isso, vamos ver este bot rodando. Vamos executar run bot covid e basicamente esse projeto é separado em três partes. Primeiro, o acesso à API na qual me retorna os dados, fazer o processamento desses dados dentro da imagem e depois postar no Facebook. Então aqui automaticamente a gente já viu que ele fez o seu login, colocou o e-mail e a senha e clicou no botão de entrar. Agora ele tem que fazer a postagem desses dados. Isso automaticamente eu não estou mexendo nem no mouse nem no teclado. Vocês podem até perceber isso da forma na qual ele faz isso. Ele vai clicar lá embaixo sem mesmo a tela estar rodada lá para baixo. Não tinha nem como eu ter acesso a esse elemento. Então aqui ele vai esperar 15 segundos para motivos de segurança, para que a gente tenha certeza que o elemento já exista assim no momento que ele clicou, porque senão o bot vai tão rápido que o elemento da página não foi carregado antes dele clicar. Então aqui a gente já pode ver que ele carregou a imagem. Eu vou descer a página aqui só para que vocês consigam enxergar. Então aqui ele já carregou a imagem que ele mesmo criou e agora ele vai publicar. Depois de alguns segundos, se a gente olhar aqui no PyCharm, ele vai estar mostrando, esperando a imagem carregar, imagem carregada. Aí ele clicou no botão e fechou. Agora, vamos lá na nossa página, para o nosso perfil, vamos atualizar essa página. E aqui nós já temos a nossa postagem que foi feita agora mesmo. Então, 5/5 de 2020, esse total de casos e esse total de mortes. Você fala, mas hoje está no dia 6/5. O que isso acontece? Porque a API não foi atualizada para o último dia. Ela está mostrando os dados da Covid relacionados ao dia anterior, para que já tenha o total de casos perfeitos e não seja mostrado algo parcial em relação ao dia. Tá, mas como que isso foi feito? Vamos voltar aqui no nosso PyCharm. Então, basicamente, a gente precisou dessas bibliotecas. Aqui vai estar mostrando erros, tipo, não na request, não na Selenium, mas na verdade não está com erro na hora da importação dessa biblioteca. Acontece, por algumas configurações do meu PyCharm, ele não está reconhecendo essas bibliotecas, mas sim elas estão sendo importadas no nosso projeto. E aqui essa biblioteca credenciais é um arquivo .py que eu mesmo criei para colocar o meu e-mail e a senha para que vocês não tenham acesso, vocês não consigam ver. Então ele está em um arquivo separado. Então minha primeira função das três que nós temos é a mais simples de todas, que é a que vai receber dados da nossa API. Então eu posso entrar nesse link aqui da nossa API. Deixa eu vir aqui. E aqui essa daqui é a nossa API. Ela retorna os valores, a data, a quantidade de casos confirmados, as mortes e os casos recuperados de todos os países que tem aqui dentro. Então se eu apertar F3 e procurar por Brasil, ele me acha aqui, ele já me retornou o Brasil aqui, nós podemos ver que ele tem lá, desde o dia 22/1 de 2020, ele já está recordando. Então, cada posição dessa minha lista é um valor, então eu busco sempre a última. Então, vamos achar aqui a última. Cadê? Aqui, essa aqui é a última, foi a que foi postada lá na nossa página no Facebook, então dia 5/5 de 2020. Essa é a quantidade de casos confirmados, essa é a quantidade de mortes. Eu optei por não colocar a quantidade de casos recuperados, não achei necessário, mas podemos colocar isso mais para frente. Então, basicamente, ele faz uma requisição GET para essa API, aqui request.get. Eu pego essa referência e coloco dentro de R, que seria de requests, e depois transformo, porque isso vai me retornar. Isso me retorna um JSON. Então eu transformo um JSON para uma estrutura do Python, então JSON.loads, para que eu tenha um dicionário. Então aqui eu coloco dentro de dict e eu tenho um dicionário aqui dentro. Então eu falo que dict na posição Brasil. Então a gente pode olhar a estrutura. Então aqui, primeiro procurei o país, mas qual data eu quero? Eu quero sempre a última. Qual que é a última? É a quantidade de valores que tem, a quantidade de valores que já foram publicados, a quantidade de datas, menos 1, já que as posições da nossa lista em Python começam a partir de 0. Então eu retornei a quantidade, a data, a quantidade de mortes, a quantidade de casos confirmados e a quantidade de casos recuperados. Eu retornei todo aquele dicionário, todas aquelas informações. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar isso dentro de uma imagem. Então, para isso, eu criei aqui a nossa covid.png, que é uma imagem base. Essa imagem não tem os dados informados aqui dentro. Então, data, total de casos, total de mortes. Só que não informa nada aqui dentro. É apenas uma imagem base que eu criei lá no Canva mesmo, sem problema nenhum. Sem nada de programação. Então, vamos voltar aqui em bot covid. Eu leio essa imagem com o OpenCV, seleciono uma fonte e aqui eu escrevo as 3 vezes que eu quero, que são os 3 parâmetros que eu passei.
a data e onde que eu escrevo? Aqui eu passo a posição de X e Y, ok? Então aqui na posição de Y sempre a mesma, porque eu quero sempre que ele comece alinhado. Posição de X, na verdade, é a posição de Y, que é com mais para baixo, mais para cima que esse texto vai ser escrito. A gente pode ver que a data é mais em cima, o total de casos é no meio, e o total de mortes é embaixo no eixo Y. Então a gente volta aqui para o nosso bot e escreve. Então no primeiro eu vou escrever a data, no segundo eu escrevo o total de casos, e no terceiro eu escrevi o total de mortes. Isso tudo eu passei como parâmetro, que eu vou passar como parâmetro na hora de chamar essa função processa imagens da nossa x, que é igual pega dados, que é o que retornou dessa nossa função. Então a variável x está recebendo o dicionário que foi retornado da nossa função. Então x na posição data, x na posição confirmed e x na posição def. Se eu tivesse criado uma imagem base com mais um campo ali, eu poderia colocar a quantidade de casos recuperados também, já que essa API nos informa isso. E eu salvo essa imagem em coviddata.png, que é essa imagem aqui, que é a imagem atualizada. Então toda vez que eu rodo esse programa, ele atualiza essa imagem. Então eu não tenho salvo as imagens das vezes passadas. Ok? E eu chamo a função processa imagem, ela criou essa imagem. Agora eu preciso postar essa imagem lá no Facebook. Aqui eu estava pensando em fazer tudo junto, mas não coloquei. Então eu não preciso desses parâmetros aqui que eu passei. Então basicamente, eu falo para selecionar o Google Chrome em 1920 por 1080, porque se o Google Chrome está num tamanho muito pequeno, pode ser que algum seja diferente a forma na qual os elementos estão dispostos na tela. As classes, depende de como o Facebook foi programado isso, então eu sempre quero que o Facebook seja aberto em 1920 por 1080, então eu passo isso como parâmetro. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando com a biblioteca Selenium, que ela é feita para testes automatizados dentro do navegador, para automatizar tarefas dentro do navegador. Então aqui eu fiz o download do Chrome Drive, que eu estou utilizando no Google Chrome, vocês podem fazer do Firefox, ou do Mozilla, ou de qualquer outro navegador que vocês estivessem utilizando. Eu, como estou utilizando o Chrome, baixei o Chrome Drive. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar. Passei aqui drive.get, ou seja, ele vai fazer uma requisição para essa página, a página que ele vai abrir primeiro. Então já passei o link da nossa página direto. E depois vamos voltar aqui no Facebook e fechar aqui, sair, para que a gente consiga visualizar aqui. Então se eu der um inspecionar aqui no nosso input, a gente pode perceber que eu tenho um input e aqui o name é e-mail. Então nós sempre temos que buscar por valores que só esse elemento tenha, seja único desse elemento. No caso desse input é o name e-mail. Então eu falo aqui no nosso código, selecione a tag HTML chamada input, onde o name é igual a e-mail. Aí eu linko tudo que está escrito dentro dela, porque eu sempre quero garantir que não tenha nada, nenhuma sobra de algum valor dentro dela. Então dou um userlogin.clear e depois dou um sendCase. SendCase é como se fosse um printf, como se eu estivesse escrevendo ali dentro. Então escrevo ali dentro o meu e-mail, ou seja, o meu e-mail está lá na credenciais.py, porque eu não quero que vocês tenham acesso ao meu e-mail. Meu e-mail poderia ter, vocês até teve acesso na hora de rodar o programa, mas a senha vocês não poderiam ter acesso. Então eu deixei essas credenciais.py em um outro arquivo. Agora que eu já escrevi minha senha, eu tenho que escrever, que eu já escrevi meu e-mail, eu tenho que escrever minha senha. Então eu tenho que, deixa eu voltar aqui, selecionar esse input aqui. Então eu venho inspecionar e eu visualizo aqui que também é o input e o name dele é PES. Então eu falo para que o Selenium selecione o input, uma tag HTML input, onde o name é igual a PES. Selecionou, eu armazeno a referência dessa variável em PES login, limpo tudo que está lá e escrevo a minha senha. Depois que eu fiz isso, eu preciso clicar no botão. Então eu clico nesse botão, venho inspecionar e acho aqui o ID desse botão. O ID nós podemos ter apenas um, a classe eu posso ter mais de um elemento e o ID apenas em um. Então eu sempre tenho que tentar procurar para algo que só tenha naquele elemento HTML, ok? Então ID, o traço 0, traço 2, seleciono esse botão e dou um button login.click. Então clique nesse botão. Então essa daqui foi a parte de login. Depois que eu fiz o login, quais são os próximos passos que eu tenho que criar? Daqui para frente eu não vou mostrar no Facebook, para eu não precisar fazer login novamente no Facebook. Então agora eu preciso clicar onde eu vou escrever as mensagens, porque para enviar uma imagem eu preciso escrever uma determinada mensagem. Então o ID daquela posição onde a gente clica para escrever as mensagens é esse daqui, feed x sprouts container, e mando ele dar um clique lá. Depois disso
ele abre uma telinha quadradinha assim na nossa tela. Então eu mando ele dar um sleep de 15 segundos. Por quê? Se eu não dou esse sleep, o que acontece? Ele já vai clicar e já vai tentar procurar o outro elemento, que o próximo elemento é esse daqui, ó. Input, procure um input onde o name é Composer Photo. Então a gente vai clicar e já vai procurar esse Composer Photos. Isso vai acabar que dá um erro pra gente. Por quê? No momento que ele clicou, ele já vai procurar tão rápido esse input name Composer Photos que ele não vai ter carregado o nosso navegador ainda. Aí o Selenium vai retornar um erro falando que não existe esse input onde o name é Composer Photos. Então eu dou um sleep para garantir que quando ele procure esse input onde o name é Composer Photos, ele já exista. Esses códigos aqui que está comentados, para que servia? Antigamente, quando estava em fase de testes, eu não publicava apenas a imagem direto. Eu publicava uma mensagem falando: oi, eu sou um bot que posta notícias do Covid-19 e ainda estou em fase de testes. E postava inscrito também fora da imagem o número de mortes, o número de casos confirmados e a data. Mas isso acaba sendo redundante, já que agora eu já estou postando na imagem o número de mortes, o número de confirmados e a data. E eu não preciso mais falar que está em fase de teste, porque ela já foi feita os testes e eu sei que já está funcionando. Então eu comentei essa linha para que não tenhamos problemas. Então eu pego essa referência desse input, e esse input é do tipo file. Então esse input, ela seleciona uma foto. Então eu tenho que enviar o caminho da nossa foto. E aqui eu passei o nosso caminho, que é c:/user/pixel/PyChartProjects/scripts/covid/coviddata.png, que é essa imagem aqui, que é a imagem que já foi processada. Aí eu espero essa imagem carregar, dou um sleep de 15 segundos para que a imagem seja carregada. Eu sei que 15 segundos é suficiente para carregar uma imagem desse tamanho, mais do que o suficiente, aliás, eu coloquei para que tenhamos certeza. E depois eu clico no botão, que é esse daqui, botão class, peguei todas as classes, já que esse botão não tinha nada, nenhum ID, nem nada único que eu pudesse pegar, então eu já peguei todas as classes, e dei um clique. Depois que eu dou um clique, eu espero 5 segundos para garantir que a imagem seja carregada, e aqui eu chamo a nossa função. Perfeito, galera? Então foi dessa forma na qual eu criei esse bot. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.